Boa noite, irmãos. Hoje é quarta-feira, dia de estudo da Palavra de Deus com o pastor Cláudio Nunes Pereira. Iremos dar início ao nosso culto dessa noite com uma oração de gratidão ao nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que tem feito em nossas vidas. Muito obrigado por sua proteção, pelo seu carinho para conosco. Continua, Senhor, conosco, nos protegendo, nos afastando de todo o mal. E que não permita, Senhor, que nada de mal venha a nos acontecer. Certamente passaremos por lutas, mas vitória certamente virá. Que o Senhor esteja sempre conosco, nos protegendo e iluminando. Em nome santo e por amor de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Em Salmo 27:1 diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando oramos, falamos com Deus. E confiando, permitiremos que Deus fale conosco. Feche os olhos, fique em silêncio e se aproxime de Deus. Nesse momento, ouviremos o hino 60, Coroai. E logo após, a irmã Solange e o irmão Marcos nos levará a Deus em uma palavra de oração. Boa noite, irmãos. Nós estamos aqui para orar no culto de doutrina desta noite e agradecer a Deus pelo seu cuidado, pela sua infinita fidelidade nas nossas vidas, na vida de cada família. Oremos.
grande Deus, na Tua presença estamos e queremos pedir, Senhor Deus, que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações. Usa o pastor, Senhor Deus, usa o mensageiro desta noite para continuar falando, Senhor Deus, de uma forma grandiosa como só o Senhor pode. Continua, Senhor Deus, alimentando as nossas vidas, os nossos corações nesses momentos tão difíceis de coronavírus, Senhor Deus. Precisamos do Teu cuidado, precisamos da Tua fidelidade, precisamos sentir o Teu amor, Senhor Deus, e precisamos nos alimentar, Pai de amor, espiritualmente com a Sua palavra. A Sua palavra tem sido luz, tem sido caminho, Senhor Deus, para continuar vivendo neste mundo tão difícil, Senhor Deus. Abençoa a Tua igreja, do mais novo até o mais velho, Pai, que todos possam sentir o Teu cuidado, a Sua fidelidade que é sem fim. Tudo isso nós pedimos e já Te agradecemos. Em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Em Salmo 37, 23 e 24 diz assim: Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com sua mão. Nesse momento nós vamos ouvir uma oração com o Joãozinho e com a Fatinha. Vamos, irmãos, hoje a gente já vai orar, parecendo para o nosso dia, para nossa família, e abençoe que as pessoas não podem morrer, proteja elas, todo mundo, em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite, irmãos, aqui a gente vai orar. Senhor, muito obrigada pela vida de hoje. Abençoe as pessoas que estão com coronavírus, que elas melhorem. Abençoe os missionários. Abençoe a família de cada um. E que Deus guarde elas no coração. E também. Em Salmo 23, 1 e 2, diz o seguinte: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Nesse momento, nós vamos ouvir um louvor, e logo após o louvor, a irmã Zilmara estará orando, passando a palavra para o pastor. Nós vamos continuar agora louvando ao Senhor. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Tenho que andar preocupado com os cuidados e males sua manhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que
confiarei em ti, Senhor. Minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em ti. 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 Amém. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Irmãos, neste momento nós estamos aqui, Senhor, para orar, Senhor, meus irmãos, por essa gripe que está andando aí, assolando o nosso Brasil, Senhor, e muitos irmãos da nossa igreja já estão gripados, Senhor, e sempre nos preocupamos, Pai. Senhor Deus, nosso Pai, nós te pedimos, Senhor, neste momento tão difícil, Pai, que estamos passando, Senhor, com essa gripe aí assolando o nosso Brasil, Senhor. Esteja, Pai, com cada um, Senhor Deus. Esteja com o pastor Cláudio e sua família, pastor João e sua família, os nossos diáconos, Senhor, e os nossos irmãos, Senhor Deus. Com a minha família também, Senhor Deus. São essas coisas, meu Pai, que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos os irmãos que estão nesta noite acompanhando o culto de estudo bíblico. Queremos agradecer a todos que estão conosco através deste culto online. Muito obrigado, irmãos que têm apoiado a igreja, que têm acompanhado não só os cultos quarta-feira, estudo bíblico, mas também as realizações dos programas de culto da igreja, no domingo, manhã, noite. Deus continue a nos abençoar para que as nossas vidas estejam sempre disponíveis para servir o Senhor. Nós queremos, nesta noite, continuar pensando com os irmãos com respeito à igreja. Talvez alguns estão imaginando por que o pastor fala tanto na igreja. Eu creio que todos nós temos um carinho muito grande pela igreja. A igreja tem uma função extraordinária, de relevância no mundo, tanto hoje como também teve no primórdio da sua existência. Tá? Existência funcional, tá? Porque eu quero trazer aos irmãos nesta noite uma reflexão quanto à igreja, eu chamo de mistério oculto de Deus, mistério oculto de Deus, porque a igreja, no meu pensamento, eu defendo que a igreja, ela foi instituída nos céus, e ela veio dos céus através daquele que é o cabeça da igreja, que é Jesus. Então, assim como Jesus existia antes de se manifestar em carne, como João escreve que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Assim também é a igreja. Assim também é esta instituição em que tem o apoio de Deus
porque ela veio para o mundo através de Jesus. Jesus veio e trouxe a igreja com ele. E quando nós lemos o Evangelho de João, nós vamos entender melhor porque que a igreja, ela historicamente, ela é pré-existente, assim como Jesus é pré-existente. Nós vamos orar nesse instante e após então nós vamos ler a palavra de Deus e daremos continuidade à nossa conversa com os irmãos nesta noite com respeito à igreja. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem nos abençoado nesse tempo que estamos vivendo, Senhor, tempo de Deus em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque pertencemos à igreja do Senhor, a igreja em que foi instituída para nos receber para a glória de Deus. Nós te louvamos, Pai querido, pela existência desta agência do teu reino, que tem abençoado tantas vidas, tantas famílias, Senhor Deus, têm sido alvo das bênçãos do Senhor através da igreja. E nós queremos, ó Deus, te pedir mais uma vez que o Senhor possa continuar usando a igreja nesse tempo. A igreja que somos nós, que o Senhor possa continuar nos usando para que o teu nome seja honrado, glorificado, exaltado, ó Deus, para louvor e glória do Senhor Jesus. Perdoa os nossos pecados e aceita a nossa oração, aceita o nosso estudo bíblico desta noite. Nós rogamos essas bênçãos e já te agradecemos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, nós iniciamos falando com respeito à igreja. E agora nós vamos ler a palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 1, 12, 3, quando o apóstolo, inspirado, direcionado pelo Espírito de Deus, ele vai nos falar com respeito ao verbo. E nós vamos ler então. Diz a palavra de Deus: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esta é a expressão da palavra de Deus para nós nesta noite. Irmãos, baseado naquilo que o apóstolo João declara através da palavra de Deus, ele declara que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, quer dizer, de Jesus também, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, eu quero incluir nestas todas as coisas também a igreja. É por isso que eu afirmo que a igreja, ela veio dos céus. A igreja existia já no programa de Deus, para que no seu tempo ela pudesse então ser revelada. E ela ficou oculta, em todo o tempo do Antigo Testamento e também oculta antes da criação do homem. Antes da criação do homem. Tá? Ela já existia, assim como Jesus já existia. Por que que ela já existia? Porque ela é a igreja de Jesus. Jesus é o cabeça da igreja. A igreja não existe sem Jesus. Então, a igreja, ela veio dos céus com Jesus. Como Jesus existia antes do Velho Testamento,
a igreja também existia, porque ela estava já no programa de Deus para o tempo dela, ela então ser manifesta. Quando nós vemos lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, ou durante a criação, né, ali, o façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, esse programa está incluído a necessidade da igreja. A necessidade da igreja. E após o pecado entrar no mundo, aí nós temos também já a presença da igreja, também, porque vai ver a primeira promessa de Deus, que é que da semente da mulher ia nascer um que esmagaria a cabeça da serpente. E quando se faz a interpretação deste texto, Gênesis 3,15, se faz baseado no que ali o término do versículo nos informa. Ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, que seria Jesus derrotando o diabo, Jesus derrotando o inimigo através das promessas de Deus que cumpriria, né, com a volta de Jesus, com a chegada de Jesus ou com a vinda de Jesus. Durante todo o Velho Testamento, os profetas fizeram menção na vinda de Jesus. E quando eles falam na vinda de Jesus, eles não trazem explicitamente a presença da igreja, ou a vinda da igreja, não é usado o termo igreja, mas eles estão dizendo que a igreja acompanha Jesus, tá? As ações de Jesus. Quando lá aparece os profetas falando em assembleia dos santos, reunião do povo de Deus, dos escolhidos de Deus, representa ali a presença da igreja, aqueles que serviam a Deus, em que adoravam a Deus, glorificavam a Deus. Não é propriamente a expressão igreja, porque ela chega ao Novo Testamento através da tradução do Antigo Testamento do grego para o latim e o português, eclésia, mas é a igreja de Deus oculta ainda no Antigo Testamento. Então nós vemos que a igreja, ela acompanha toda a trajetória de Jesus. E quando Jesus chega ao mundo através do seu nascimento, obviamente que ainda a igreja não está oficialmente ordenada ou organizada, instituída, mas ela está no mundo através de Jesus. Tá? Ela está no mundo porque ela não funciona sem Jesus. Era preciso Jesus trazer a igreja dele, a igreja que ele comprou com seu sangue, a igreja em que ele sacrificou por ela, a igreja em que ele ainda conduz através do Espírito Santo. Então, queridos, nós precisamos entender em que Deus tinha um programa para a instituição oficialmente da igreja, no seu tempo, no seu momento. E Jesus, durante o seu ministério, né, todos nós conhecemos bem, quando ele vai dizer ao apóstolo Pedro, naquela expressão, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, tá? Jesus vai dizer a Pedro que nesta convicção dele, ele vai edificar, ele vai construir a igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Apesar deles estarem caminhando com Jesus, eu quero afirmar que Pedro, ele não compreendia esta colocação de Jesus, edificar a igreja, tá? Edificar a igreja. Nós vamos continuar falando da igreja, por certo você vai entender o que é essa instituição que foi instituída, né? Que veio dos céus. Jesus trouxe a nós, porque era necessário para que Deus pudesse realizar o seu programa através dela. Então, ocultou por tanto tempo, por tantos anos,
esta expressão grandiosa, bem maior do que nós imaginamos, a igreja do Senhor Jesus. Mas hoje nós compreendemos melhor para a glória de Deus. Pois bem, eu dizia, que Jesus disse ao apóstolo Pedro que ele ia edificar a igreja. Para aqueles que entendem de edificação, para edificar uma casa, é preciso ter o material adequado, os materiais que são utilizados para edificação. E Jesus vai colocar a sua fala no futuro: edificarei a minha igreja. Não é isso? Então, quando Jesus fala que vai edificar, ele está preparando os materiais, para esta edificação, que é, obviamente, aqueles em que ele convidou para o seu ministério, em que estão seguindo a Jesus, aprendendo de Jesus, para que futuramente eles possam, então, serem os instrumentos de Deus, através do Espírito Santo, para esta edificação. E durante o seu ministério, por certo, eles compreenderiam melhor, porque na realidade, nem Pedro, nem os apóstolos, nenhum deles, compreendiam esta linguagem de Jesus, edificar a igreja, tá? Edificar a igreja. Nós hoje temos o privilégio, graças à palavra de Deus, de entendermos estas coisas, mas eles não. Eles estavam focados em uma outra ordem de coisas, porque eles, como judeus, eles escravos dos romanos, eles esperavam a libertação do jugo dos romanos através de um rei que seria, na ideia deles, o rei Jesus. Mas não era este o programa de Deus. Deus tinha um programa que Jesus ordenaria que seria a sua perseguição, a sua crucificação, a sua morte e a sua ressurreição. E Jesus, durante o seu ministério, ele falou bem aos discípulos com respeito a essas coisas que iriam acontecer. Mas parece que eles não prestaram muito atenção, devido a estarem preocupados com um outro segmento da história. Tá? Então, chega o momento, essas coisas todas aconteceram. Todas aconteceram. E eles ficaram um tanto dispersos, Ficaram um tanto assim, sem saber o caminho que tomar, tá? E alguns chegaram até sugerir que deveriam voltar à pesca, à sua profissão, às suas atividades. Mas Deus, no seu programa para com a igreja, Deus estaria cuidando deles através do Espírito Santo. Então houve esse programa de Deus, um programa de Deus, que Jesus, após a sua ressurreição, Jesus não ia se afastar deles. Jesus continuaria com eles, para que pudesse, assim, ajudar aqueles homens a entender melhor o programa de Deus, que Deus havia delegado a eles através de Jesus, que seria a instituição desta agência do reino de Deus chamada igreja. E nesse período de tempo que temos na palavra de Deus, Jesus é morto e ressuscita, no período da Páscoa. E segundo a palavra de Deus, segundo a história, a Páscoa era realizada, e após a Páscoa, 50 dias, havia a festa, a festa chamada Pentecostes, em que a celebração era uma grande celebração. Então, o que ficou programado por Deus, pelo Espírito, em que Jesus permaneceria com eles 40 dias após a sua morte. E após, então, esses 40 dias, Jesus estaria o ajudando
e dando a eles suporte para que eles pudessem prosseguir na obra que Deus havia determinado. E isso foi notório, isso aconteceu. Jesus, na realidade, ficou com eles os 40 dias e apresentou a eles, apresentou também as mulheres, apresentou também aqueles 2 discípulos que iam para Emaús. E foi nesta ocasião em que esse encontro de Jesus com eles, tá? Jesus então dá a eles uma recomendação, uma primeira ordem a eles. Essa primeira ordem aconteceu após ele encontrar com aqueles 2 homens em que iam para Emaús e eles conversavam com Jesus, e no momento em que Jesus parte o pão, eles reconheceram Jesus. Eles reconheceram Jesus. E eles retornaram para Jerusalém, e cá em Jerusalém, um dos evangelhos vai dizer em que eles conversavam com os apóstolos de Jesus com respeito a esse encontro com Jesus, confirmando aquilo que Jesus havia prometido, que seria estar com eles. E os discípulos ficaram espantados, ficaram um tanto... quando Jesus se apresenta nesse momento e diz, a paz seja convosco. Eles ficaram assustados, né? Eles não esperavam esta presença de Jesus. Mas é verdade a presença de Jesus, é notório. E nesse momento, Jesus fala para eles, lembram a eles aquilo que ele havia falado a eles antes, com respeito ao seu sofrimento, a sua crucificação, a sua morte e a sua ressurreição. E para confirmar a eles e que era de fato Jesus, aquele em que eles caminharam tantas vezes juntos, Jesus então pega um pedaço de peixe, come junto deles, e após então Jesus vai dar uma primeira ordem para eles, em que eles permanecessem em Jerusalém até que fossem revestidos do Espírito Santo, que eles não se afastassem da cidade. Primeira ordem dada àqueles homens para que pudessem então vir a celebrar aquele grande evento, que seria o evento da inauguração desta igreja, que Jesus tinha no seu programa dado por Deus para realizar. E eles então permanecem segundo a ordem de Jesus. E nesse tempo, já caminhando, para a festa de Pentecostes, que aconteceria 10 dias após a ascensão de Jesus, Jesus vai dar a eles uma outra ordem, que é lá em Atos 1:8, e recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, e até os confins da terra. Esta é a segunda ordem que Jesus dá a eles antes do cumprimento da inauguração da igreja. Antes. E então nós caminhamos para essa igreja oculta, ainda aos olhos deles, que eles ainda não têm esse programa da igreja, porque era um programa de Deus, era um programa do Espírito Santo, que teria o seu ápice no momento de Deus, que seria Pentecostes. Ali seria então o derramamento do Espírito Santo, como estava previsto através do profeta Joel e confirmado através do próprio Jesus, lá em Lucas capítulo 24, verso 49, quando ele dá a primeira ordem aos discípulos. Então, essa igreja oculta, essa igreja pré-existente, em que vai tomar forma oficial, forma histórica, forma em que estava no programa de Deus, vai acontecer ali em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo. Tá? Mas a igreja é organizada, o Espírito Santo desce, vem
é aquele movimento das línguas, né, em que se ouviu cada um na sua própria língua. Então, a mensagem do Evangelho, a mensagem do Reino de Deus é pregada e fica um tempo histórico para a igreja, a sua inauguração. Cumpre-se, então, lá Mateus 16, 18, que Jesus disse que edificaria a igreja. E o material que ele usou para edificar a igreja é exatamente começando através do apóstolo Pedro, que ele disse a Pedro: eu te dou a chave do reino. O que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Esta chave do reino, nós entendemos perfeitamente que é a autoridade do poder de Deus que Jesus estava dizendo que Pedro teria para abrir, então, as portas das conversões dos corações dos pecadores, para que pudesse quase 3.000 almas se ingressar a esta igreja, esta inauguração fantástica, essa coisa gloriosa, grandiosa, a igreja sendo organizada com um número de membros expressivo. Mas eu preciso terminar dizendo que ainda havia alguns mistérios, ainda havia na igreja algumas coisas ocultas em que não foram reveladas de pronto. Deus tinha em vista em que a bênção do Evangelho seria para todas as nações, não seria apenas para os judeus. E eles não entenderam isto. Isso não foi revelado a eles de pronto. A igreja organizada não foi revelado a eles de pronto. Eles fizeram um grande trabalho, abençoaram muitas vidas, mas faltou então essa revelação. Essa revelação, ela vem através de Pedro, aquele em que deu início à grande obra. Agora ele vai lá na frente, possivelmente 10 anos após a organização da igreja em Jerusalém, vai acontecer a organização da igreja em Antioquias. E é o Pedro, este homem que Deus, através do Espírito Santo, vai orientar naquele encontro com Cornélio, o primeiro gentílico, a ser ingressado na igreja organizada para a glória de Deus. Pedro é o instrumento de Deus para essa ocasião. Então esse mistério, o último mistério, em que seria o mistério dos gentios fazer parte desta obra, um mistério que só Deus tinha isto em vista, só o Espírito Santo sabia. Os apóstolos não sabiam disso, a igreja também não sabia dessas coisas. E houve até relutância, mas era um mistério de Deus, um mistério revelado através do Espírito Santo a Pedro, em que também os gentios eram aqueles em que Deus reservou da eternidade, para que pudesse também compartilhar da bênção, da participação na igreja do Senhor Jesus. Quantas vezes nós achamos que há pessoas que não têm direito de participar da igreja? Olhamos para os presidiários, pessoas que cometeram atrocidade tão cruel, mas é Deus que decide essas questões, é o Espírito Santo. E se ele decidir que eles vão ser alcançados para a glória de Deus, eles abrirem o coração, eles também farão parte desta igreja, a igreja Senhor Jesus. Essa igreja gloriosa, igreja em que tem a incumbência de levar esta mensagem a todos os pecadores, para que eles possam também ser alcançados por Jesus. Falaremos em outra ocasião mais algo com respeito à igreja que foi a bênção de Deus para o primeiro século e é a bênção de Deus para o nosso tempo. Será a bênção de Deus para todos quantos forem alcançados para a glória de Jesus. Oramos para que a igreja possa ser uma igreja respeitada, uma igreja honrada, uma igreja que seja luz de Jesus ao meio das trevas que estamos vivendo. E nesse período de tempo em que estamos vivendo aí com esta vírus do Covid-19, a igreja possa fazer diferença, orando por todos, orando pelas autoridades, orando aqueles que trabalham com a medicina, orando por todos aqueles que precisam ser alcançados. A igreja tem uma missão
muito nobre nesse tempo que estamos vivendo. Que Deus te abençoe.